Já Deus nos abençoe, que eu possa transmitir um pouco o conhecimento que eu tenho na área e que isso venha ajudar vocês a se compreender melhor e a entender a importância e o que significa saúde mental. Tá? Nós vamos começar a ler um texto bíblico que está no livro de Romanos, no capítulo de número 12, versículo de número 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O assunto do qual nós vamos tratar fala justamente disso, de transformação da mente. Nós somos acostumados a seguir padrões, a seguir modelos, a viver de acordo com aquilo que o senso comum vai colocando para nós, E a proposta é a gente fazer uma mudança nisso e começar a questionar o senso comum, começar a questionar esses padrões, esses modelos. Quando a gente fala de saúde mental, a gente encontra uma série de equívocos, desinformação, desconhecimento e desinteresse. As pessoas não têm muito interesse nisso, porque não entendem a saúde mental como algo fundamental para a saúde plena, para o bem-estar pleno. Quando a gente fala de saúde, a gente não pensa logo na questão física, mas saúde não é só isso. Nós vamos tentar compreender isso essa noite. A primeira coisa importante a gente saber sobre essa questão da desinformação, dos preconceitos que existem a respeito desse tema, saúde mental. A primeira coisa é o preconceito. Muitas pessoas deixam de procurar ajuda, de falar sobre o assunto, por uma simples questão de preconceito, As pessoas se sentem constrangidas em buscar ajuda ou pedir ajuda, porque tem medo de serem consideradas como desequilibradas, pessoas perturbadas, pessoas fracas, ou então ouvir frases do tipo: isso é frescura, é falta do que fazer, Algumas pessoas até dizem o seguinte, quando alguém comenta: uma amiga minha está com depressão, a pessoa vem e diz assim: bom, bota dar um pouco de roupa suja para ela que se passa, As pessoas costumam não levar a sério, é coisa da sua cabeça. Só que tudo é coisa da nossa cabeça, Tudo parte daqui. Então, em função dessa questão de como vai ser recebido pelo outro, muitas pessoas se fecham com seus problemas, com suas dificuldades, tem medo, tem vergonha de falar do que estão passando. Uma outra questão também é a questão de você tentar espiritualizar tudo, levar tudo para o lado da religião. É muito comum as pessoas atribuírem problemas de ordem psíquica e emocional a questões espirituais, Vamos fazer uma campanha, vamos orar por fulano, isso é falta de fé. Só que o interessante é que quando você tem um diagnóstico, por exemplo, de pneumonia, de úlcera, ou de algo físico que requer tratamento sério, às vezes até um câncer, dificilmente a pessoa diz que é frescura, dificilmente a pessoa diz que é um problema espiritual. Ela pode até orar por você, mas vai te levar no hospital, vai dizer que você procurar tratamento. Isso é para a gente perceber como que as pessoas tratam essa questão da saúde mental, desassociando a questão da mente, das emoções, do restante do indivíduo.
que nós somos corpo, matéria, nós somos alma, psique e nós somos espírito, né? Nós temos essa dimensão espiritual, que não é negada, mas que não pode ser atribuído tudo a ela. Outra questão que faz com que a saúde mental seja um assunto de pouca ou de nenhuma relevância para a nossa sociedade, falando da sociedade brasileira, isso ainda é um assunto que está muito, digamos assim, relacionado às esferas da saúde, né, ou a outras esferas onde as pessoas têm um pouco mais de conhecimento, mas a grande população ignora essa questão da saúde mental. E outra questão que faz com que as pessoas não tratem a saúde mental com a devida relevância é a questão da desinformação. Quando a gente fala de desinformação, a gente tem que considerar duas questões. Uma, a desinformação no sentido de que eu não sei, eu não entendo, eu não conheço, e também a desinformação na esfera da informação errada, das chamadas fakes. Quando você tem informação errada, você está desinformado, né? Quando alguém fala alguma coisa a respeito de saúde mental que não é verdade, ela está te desinformando também, ela está te dando informação errada. Isso também atrapalha. A gente acabou de falar sobre a questão das pessoas acharem que saúde mental está relacionada com questões espirituais. Eu não estou dizendo que pode haver alguma relação, não pode. Nós somos cristãos, a maioria de nós aqui, nós sabemos que pode. Mas não é só isso. Ou não é exclusivamente isso. Né? No quesito desinformação, as pessoas acreditam que a pessoa que está, digamos, com a sua saúde mental prejudicada, abalada, desequilibrada, tem a ver com estar com algum tipo de transtorno. Isso também está errado. Tá? Estar com a saúde mental abalada, prejudicada, sofrendo algum tipo de interferência, não tem absolutamente, não é só estar com um transtorno psicológico, né? Tipo uma depressão, tipo um transtorno de ansiedade generalizada, né? Um transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, um transtorno que é muito comum por excesso de trabalho, que é o chamado burnout. Não é só isso, não. Qualquer pessoa que esteja em desequilíbrio, e a gente vai falar sobre isso, né, pode estar com sintomas ou a caminho de um transtorno. Então a gente não vai esperar a pessoa chegar a ter um transtorno, cair numa depressão para tratar. A gente vai procurar ajudar essa pessoa antes. Se a pessoa percebeu que ela não está bem, ela vai buscar ajuda antes de ter um transtorno. E não esperar que esse transtorno aconteça para ela poder buscar ajuda. Isso. E aí vamos lá então entender o que é saúde mental. O que é saúde mental? Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a saúde mental é um estado de bem-estar que a pessoa reconhece suas próprias habilidades. O que eu quero dizer com isso? É autoconhecimento, é você ter conhecimento das suas próprias capacidades, das suas próprias habilidades, das suas funções, poder desempenhá-las bem, né? É conseguir lidar com os problemas que a vida vai apresentar para você, né? As tensões normais da vida. É importante a gente entender que não existe vida sem problema. E um dos problemas que muita gente tem é ficar na expectativa desse dia que
que vai ter problema, né? Não, vai chegar um tempo da minha vida que vai estar tudo bem. Desculpa te dizer isso, mas para. A gente sempre tem um problema, a gente sempre tem algo para resolver, a gente sempre está preocupado com alguma coisa, e mais ainda, a gente está sempre sujeito às circunstâncias que a vida apresenta para a gente, sem que a gente possa prever. Né? Você pode estar com tudo bem, família tranquila, emprego bom, conta bancária lá tranquila, mas você pode perder alguém que você gosta muito, um ente querido, sofrer um acidente, descobrir uma doença, né? Então a saúde mental está relacionada com essa capacidade da gente lidar com essas situações cotidianas do dia a dia e também com essas que a vida apresenta para nós. Além disso, saúde mental está relacionado também com. Só um momento aqui que eu me perdi. Com o desempenho das nossas atividades profissionais, por exemplo. Né? Estudar, trabalhar, cuidar da família, cuidar de si mesmo. Né? Então é esse estado de bem-estar que nos capacita a desempenharmos bem as nossas tarefas, a termos autoconfiança, um autoconhecimento, né? Conhecendo as nossas capacidades, as nossas habilidades, né? Sendo uma pessoa que lida bem com o seu cotidiano, com os problemas que a vida apresenta, e também sendo alguém que contribui ativamente, produtivamente para a sua sociedade. Além disso, a saúde mental também pode ser entendida como uma capacidade de avaliar níveis de qualidade de vida cognitiva. O que eu estou falando? A sua capacidade de aprender, de compreender. Eu vou pedir um pouquinho para tirar a música, está muito alta, eu estou tentando manter a voz. Bom, voltando. Vida cognitiva. O que é isso? Sua capacidade de entender as coisas, de aprender as coisas, né? De compreender o mundo da sua volta. Quem está com problemas de ordem psíquica ou emocional, quem está com a sua saúde mental abalada, tem muitas vezes dificuldade de fazer leituras cotidianas do que está acontecendo no seu dia a dia. A pessoa fica confusa, a pessoa não sabe o que está sentindo, a pessoa que tem dificuldade em lidar com coisas simples do dia a dia, né? O latido do cachorro, o choro de uma criança, a negativa, digamos, do marido, da esposa, do filho, né? Ela não consegue lidar com isso. Então, essa capacidade de avaliar tanto a minha capacidade de compreender, de entender e de lidar com as minhas emoções diante dessas situações que podem ser contrárias, ou frustrantes, ou desconfortáveis para mim. Né? Além disso, saúde emocional tem a ver também com a minha capacidade de apreciar a vida. O que é isso? O que eu estou falando? Pessoas que não têm condição, vamos lá, de não acordam de manhã e ficam de bom humor. A vida é pesada, a vida é difícil, a vida é complexa, a vida é problemática. Ela já acorda pensando nos problemas, na quantidade de boleto que ela tem para pagar, né? Ela já acorda voltada para a complexidade que a vida nos apresenta, sem olhar o lado bom da vida. Ela não consegue ter prazer na vida dela, ela não consegue ter um momento de lazer, ela não consegue relaxar, então ela não consegue apreciar realmente a vida. Porque a vida ela é complexa, ela tem um monte de dificuldades que a gente enfrenta dia a dia. Mas não é só isso. Quando eu pego a capacidade contemplativa, por exemplo, de sentar e apreciar a natureza, de ver um filme, de estar ao lado de uma boa companhia, né? Sei lá, se eles vão dar para a namorada para tomar um sorvete com frutos. Quando eu perco essa capacidade, quando a minha cabeça é só problema, eu estou com a minha saúde mental prejudicada? Estou. Percebe que não é só transtorno? Eu não tenho que estar com um transtorno para poder estar com a minha saúde mental prejudicada. Eu preciso dessa
capacidade de apreciar a vida, de ter equilíbrio entre a atividade profissional e o lazer. Tem gente que despreza o lazer, o descanso. Tem até uns pensamentos aí que eu acho muito forçado. Eu não vou lembrar direito, mas diz mais ou menos assim: enquanto eles trabalham, enquanto eles dormem, você estuda. Enquanto eles passeiam, você trabalha, né? Quero dizer que o seu esforço será recompensado. Provavelmente você, depois de um certo tempo, vai ter que estar tomando ansiolítico, calmante, vai perder o sono, vai desenvolver uma série de problemas psicossomáticos, porque você não teve tempo para descansar. E como qualquer máquina, o corpo e a mente precisam também de descanso. Tem uma frase que atribui ao Dalai Lama que diz assim, né? Os homens perdem a saúde trabalhando para ganhar dinheiro, depois gastam dinheiro para recuperar a saúde que eles perderam. E é mais ou menos isso que esse pensamento faz com essas pessoas. Tá? E para que eu preciso equilibrar as atividades, os esforços com o meu tempo de lazer e de descanso? Para atingir uma coisa que na psicologia se chama resiliência psicológica. O que é isso? É a capacidade de manter a calma durante as crises, de se recuperar diante das adversidades e também de crescer a partir dos desafios. Né? Resiliência. Passei por uma situação frustrante, passei por uma decepção, perdi o emprego, bati o carro, perdi um parente, enfim, passei por uma situação traumática. Muitas pessoas entram no estado depressivo profundo. Luto é um estado natural de quem tem uma perda. E não é só a morte de alguém, né? O sentimento de luto está relacionado à perda. Pode ser a perda do emprego, por exemplo, né? Pode ser a perda de um relacionamento, perder um amigo, perder o marido, a esposa, né? Uma traição é uma perda, é um baque muito grande que a pessoa leva, e muitas delas não conseguem se recuperar rapidamente, algumas nem rapidamente, nem demoradamente, não conseguem se recuperar. Eu conheci um senhor que ele era morador de rua, né? Eu conheci ele, porque meu carro estava, eu tinha um carro mais velho que esse que eu tenho, e estava engasgando, não estava funcionando direito, era um Fusca. E ele me viu lá mexendo, não sei mais o que e tal. Ele levantou, ele estava sentado no chão, era um morador de rua, era mendigo, né? Ele levantou, veio até mim, falou: funciona seu carro. No primeiro momento não tem muito crédito, né? O que o morador de rua tem de carro? Mas quando eu estava mexendo, estava lá dentro da solução, eu fui lá e liguei o carro. Ele pisa, eu pisei. Ele falou: isso é gileiro. Eu não sabia nem o que era gileiro. Isso é um gileiro. Deixa eu ver o seu. Eu falei: moço, eu não sei o que é um gileiro, não. Eu posso mexer? Eu não pode. Ele foi lá embaixo do carburador, tem um parafusinho, tem um buraquinho bem por onde passa o gileiro. Ele foi lá, tirou o parafusinho e falou: gileiro desse carro aqui não. O seu gileiro é bom. Se você não trocar, ele vai ficar engasgando em cima. Aproveita o tanto que tem no carburador, se o carburador possui. Falei: você é crônico? Eu fui. E aí ele foi me contar a história dele. Ele virou morador de rua por conta da traição do sócio. Ele tinha uma oficina e ele pegou o sócio com a esposa. Ficou tão desiludido da vida, foi tão chocante para ele, que ele abandonou a família, ele teve medo da reação. Ele voltou. Para não matar a mulher e não matar o sócio, ele foi embora. 4 anos na rua. Então você percebe, né, que se você não tem equilíbrio, se a sua saúde emocional não é robusta, você não consegue lidar com essas situações.
E a resiliência psicológica ela fala justamente disso. Você conseguir enfrentar essas situações, se refazer, né, e sair delas fortalecidos para lidar com aquilo que a vida ainda vai lhe apresentar. Porque veja bem, problema você vai ter todo dia. Você vai ter sempre. Não nessa dimensão, claro, né? Porque também ninguém aguenta. Mas a gente vai ter problemas, e às vezes talvez até maiores. Porque, como eu estou dizendo, a gente não sabe o que a vida reserva para nós, o que a vida tem para nós. Então é necessário que a gente esteja, que busque sempre esse equilíbrio, busque sempre estar bem, para que quando a gente venha a se deparar com algo dessa natureza, a gente tenha condições de lidar com ela, sem deixar que ela nos derrube. Em suma, saúde mental envolve um conjunto de pensamentos, sentimentos e experiências que compõem o bem-estar, né? Bons pensamentos, pensamentos positivos, olhar a vida de um prisma, né, que faça com que eu veja a vida de uma forma prazerosa, né? Bons sentimentos, bons relacionamentos, né? Cultivar bons relacionamentos e aprender a tirar o melhor das experiências que a vida vai trazendo para a gente. Eu costumo não, eu repito aquilo que todo mundo diz, né? Tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. Só depende de como eu vejo isso, né? Vamos lá. Como é que eu verifico como está a minha saúde mental? Né? Quais são os sinais de que a minha saúde mental pode estar comprometida? Bom, vamos lá. Sinais que podem demonstrar que a sua saúde mental está comprometida. Primeiro, como anda o seu humor? Se é mau humor, bom humor, você encara bem o seu cotidiano, o seu dia a dia, os problemas, ou você tem dificuldade de lidar com essas questões no dia a dia? Questões simples, né? Como Tiago Farmacêutico, acho que todo mundo conhece ele, né? Coisas simples do dia a dia, como uma discussão no café da manhã com a sua esposa, ou uma discordância com um colega de trabalho, né? Tem gente que coisas simples já altera o humor dele. Então quer dizer que se eu tiver com esses sintomas, se eu perceber isso em mim, eu já estou com um problema de saúde mental. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso é um sinal de alerta para você verificar por que você está tendo dificuldade de lidar com as contrariedades. Tem gente que não gosta de ser contrariado de maneira nenhuma. Não consegue lidar com contrariedades, né? Então verificar como está o seu humor é importante. Por exemplo, levantar da cama de manhã sem nem se olhar no espelho para saber como é que você está. Se o olho está no lugar, se o nariz está no lugar, né? Já levanta, a dona de casa já levanta catando roupa, já levanta reclamando que o marido deixa fora no sofá, que o chinelo está não sei aonde, né? Reclamando dos meninos que deixaram a luz acesa, vai para a cozinha botar água no fogo. Ela não tem tempo, ela não se dá o tempo, não é que ela não tem tempo. Ela não se dá tempo de olhar para si, de verificar como ela acordou, de prestar atenção em si mesma. Ela já está preocupada com o externo. A gente foi ensinado a olhar para fora e não para dentro. E a gente precisa aprender a olhar para dentro, né? Para verificar como está o nosso humor, né? Você tem perdido a paciência com frequência? Como é que está isso? Né? Tem se irritado facilmente? Qualquer coisa te irrita? Preste atenção. Tem gente que cachorro batido já tira do eixo. O gato miou já tira do eixo. O som um pouquinho mais alto já incomoda. Né? É claro que tem coisas que nos incomodam, mas eu não posso ficar incomodado com tudo. Né?
está cantando a música, nossa, menino irritante. Né? Se você está tendo esse tipo de reação constantemente, não é um dia, não. Um dia, às vezes, eu acordei de namoro, tudo bem, né? Fui lá no cheiroso, comi 3 pizzas grandes sozinho. E aí, não tive uma boa noite de sono, isso é importante a gente prestar atenção nisso, vamos falar disso da questão da alimentação. Não tive uma boa noite de sono, não dormi direito, acordei cansado de mau humor, beleza. Mas se eu passo a me irritar com constância, tudo está me irritando, todo dia eu estou assim, isso é um sinal que você deve prestar atenção. Você não está bem, né? Tem ficado constantemente de mau humor, acorda e dorme de mau humor, com a cara fechada, não ri de nada, está tudo sem graça, tudo é chato, todo mundo é chato, né? Nossa, povo chato, gente chata, todo mundo tem isso aqui, né? Aí o pessoal do trabalho é chato, o pessoal da faculdade é chato, o pessoal do mercado é chato, meu marido está chato, minha esposa está chata, os meninos chatos, o cachorro chato. Se você anda desse jeito, né, a luz amarela vai estar acesa. Como é que está seu sono? Você tem dormido bem? Isso é um fator muito importante para o nosso bem-estar. Quem não dorme direito tem um péssimo dia. Quem não dorme direito não fica bem. É importante você dormir direito, né? Porque é o sono que recarrega as nossas energias, tanto física quanto psíquica. Do mesmo jeito que você fica cansado fisicamente, você também fica cansado psiquicamente, né? As preocupações, a sua cognição, que exige de você atenção, né? No seu trabalho, no trânsito, na pessoa que está cozinhando em casa, fazendo comida, que está atenta, tudo isso demanda um gasto psíquico, né? Ao final do dia, a cabeça está cansada. Em algum momento da vida, você já usou esse termo. Nossa, minha cabeça está muito cansada hoje. Sabe, você vai ver televisão, não consegue, você vai deitar ler uma coisa, não consegue compreender, entender, sua mente está cansada. Como é que você descansa a mente? Dormindo, gente. Não teve uma boa noite de sono, você não recarregou a sua energia psíquica. E no outro dia você acorda cansado, indisposto, irritado, de mau humor. Se isso virar uma constância, isso pode acarretar outros problemas. Tá? Você vai ter problemas digestivos, por exemplo. Você pode desenvolver uma enxaqueca. Você pode desenvolver alergias. E por aí vai. Tá? Então, dormir é fundamental. Perceba como é que você acorda de manhã. Você acorda bem disposto, sorridente, feliz? Ou você acorda assim, ó? Parece acordar um castigo. Né? Perceba assim. Aquilo que eu acabei de falar. A gente olha muito para fora, a gente acorda preocupado com os problemas. Acorde preocupado com o seu estado emocional e psíquico. Acorde pensando em você. Bom dia, como é que eu acordei hoje? Preguiça, né? Algumas das minhas pacientes têm problema com sono, reclamam de muitas dores quando acorda de manhã. Como é que você levanta da cama de manhã? Você já levanta a cama da cama e vai cuidar das coisas? Ou você levanta, espreguiça, se alonga primeiro, respira fundo, calma. Porque é assim que a gente acorda. Você passou 6, 8 horas em repouso. Sua musculatura, né? Sua estrutura óssea está em repouso. Se você levanta de uma vez na cama, você vai sentir dor. Vai doer, porque a gente fica até tonta. Né? Então levanta da cama com calma, devagar. Espreguiçar é alongar mesmo. Fazer o corpo despertar.
coisa que é muito legal também é você beber água. E esse é um problema que muita gente tem dificuldade de beber água. Quando você bebe água, bebe bastante água, bebe. Percebe, a pessoa bebe 3, 4 pontos d'água durante o dia e acha que bebe muita água. Tudo no seu corpo precisa de água para funcionar. Tudo. Né? Sabe essa pele ressecada, esse cabelo ressecado, essa unha quebradiça? Falta de água. Sabe essa indisposição intestinal, prisão de ventre, gases, né? Falta de água. Porque quando você não bebe água, seu organismo retira água lá no rio. Tem uma nutricionista que diz que a água é de cocô. Tem gente que passa o dia bebendo água de cocô. Por quê? Porque não bebe água e o organismo precisa de água. Ele vai tirar em algum lugar. Ele vai tirar das fezes. Aí ela resseca, você tem prisão de ventre. E todo mundo que tem prisão de ventre vive de novo. Você sabe onde vem a palavra enfesado? Enfesado é uma pessoa cheia de fezes. Porque ninguém que está com prisão de ventre fica uma semana sem banho para ver se você vai. No quinto dia você está de bom humor. Você está péssimo. Barriga estufada, dores abdominais, muitos gases. Né? Então beba água. O bom é você acordar de manhã com calma, espreguiçar, beber pelo menos 1 litro d'água em jejum. Né? Aí você vai fazer esse jeito pessoal e tal para tomar seu café da manhã. Você já colocou, digamos aí, o lubrificante que o seu organismo precisa para começar a funcionar. É igual funcionar no motor do carro. Se você virar a chave e sair de uma vez, o desgaste do motor é muito grande, porque o óleo que lubrifica o motor que funciona está lá embaixo. Vira a chave, ele pegou, deixa o carro funcionar pelo menos 2, 3 minutos, para o óleo, né, lubrificar a máquina, para você poder sair. O corpo é a mesma coisa. A água é esse óleo, mas é o motor. Vamos lá? Tem dado pouca importância com a sua saúde, higiene pessoal e aparência. Esse é um ponto sintoma muito importante. Quando você começa a se despreocupar com você mesmo, comer qualquer coisa, né? Não, eu quero uma coxinha ali no Zé. Gente, tem gente que toma o café da manhã uma Coca-Cola e um pastel. Uma Fanta e uma coxinha. Isso não é comida. Isso não é alimentação. Isso não nutre o seu corpo. Isso te adoece. Né? Quando eu começo a me despreocupar comigo, com a minha saúde, né? Com a minha higiene pessoal, quando eu começo a não mais cuidar de mim, né? O homem, por exemplo, hoje a barba é até um item de personalidade, né? Hoje o corpo usa da barba. Mas quando você percebe que a pessoa não está mais fazendo a barba, não está mais cortando o cabelo, está deixando a unha crescer, não se preocupa mais com o vestuário, né? Não cuida de si, também é um sinal de alerta de que alguma coisa errada está acontecendo. Sabe? Quando você perde prazer em si mesmo. Isso é muito comum nos depressivos. Eles perdem o interesse na vida e aí vai se arrumar para quê? Vai cuidar de si para quê? Né? Quando você olha para um homem, para uma mulher tão desleixada, não se cuida mais, veste qualquer coisa. E a gente às vezes convive com pessoas assim. Um mito muito comum é as pessoas acharem que o depressivo é o cara que fica trancado no quarto no escuro. Não, tem muita pessoa que trabalha, estuda, né? A vida dele está acontecendo, mas ele não está no seu estado emocional normal. Ele está vivendo com muita dificuldade. A vida para ele se torna pesada no sofrimento.
né? Ele vai dar alguns sinais. Ele deixa de fazer aquilo que ele gostava, ele deixa de se preocupar com as suas relações sociais, ele para de sair de casa, ele só vai para o trabalho, de qualquer jeito, sabe? Camisa amarrotada, olho remelado, sabe? Não passa muito perfume. A mulher não arruma o cabelo assim, passa um negócio, vai. Mulher esse sinal é muito claro. Quando ela começa a perder a vaidade, pode ter certeza. Alguma coisa está acontecendo mesmo. Que a vaidade é uma característica feminina, não cuidado com a aparência. Certo? Outra coisa é essa questão do isolamento. Quando você começa a perder a vontade de estar no meio das pessoas, de estar com as pessoas. Quando você prefere ficar sozinho. Eu passei 3 anos com depressão. Um dos sinais que eu apresentava muito é exatamente isso. A minha esposa reclamava muito. Muito. Porque eu ficava muito tempo trancado no quarto. Você não sai do quarto, você não fica com as suas coisas nas filhas, você só vive aí dentro trancado. O que está acontecendo? Você perde o prazer de estar com as pessoas. E na verdade você tem prazer em você mesmo. Esse é um sinal muito claro de que as coisas não estão bem. Como é que você encara a vida? Viver é bom ou viver é um fardo? É um peso? A vida é uma coisa boa ou a vida é só um emaranhado de problemas e de lutas? Né? Isso vai depender de como está o seu estado de humor, a sua saúde mental. Para quem está em equilíbrio, para quem está bem, a vida é um desafio. Para quem não está bem, a vida é um problema. A vida é só problema. Porque a pessoa que está bem consigo mesma, ela vê a vida como um desafio, né? A ser enfrentada. Vai com disposição. Eu vou. Vai dar certo, eu vou vencer, eu consigo. Agora a pessoa que não está bem, nossa, a vida é só problema, resolver problema, pagar a conta, ai, meu Deus do céu, ou canseira. Esses não são só esses. Existem outros sinais, além desses. Esses são os mais comuns, que a gente consegue detectar com frequência na gente e nas pessoas que estão à nossa volta. No filho, na nossa mãe, no nosso pai, no esposo, na esposa, né? A gente precisa estar atento a essas pessoas e a nós também, para poder ajudá-las, tentar compreendê-las e ajudá-las na medida do possível. Né? Quando eu não consigo ajudar, o que eu faço? Sugiro para a pessoa que for muito emocional. É importante a gente entender que quando uma pessoa está nessa situação, ela não deve ser forçada a procurar um profissional. Um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, ou outra psicoterapia, né? Existem várias hoje. Não há força, sugira. Não obrigue. Tem muitas pessoas que me procuram. Eu queria que você atendesse meu filho. Mas o filho não quer ser atendido. Eu queria que o senhor marcasse meu marido. Mas o marido não quer ser atendido. Ele vai entrar lá no consultório, vai sentar diante de mim. Ele vai ficar me dizendo uma coisa sem sentido quando diz. Geralmente, quando a mãe, o marido, a minha esposa me procura dizendo que o filho ou o cônjuge precisa de ajuda, eu pergunto: você quer se ajudar? Você está aqui porque você quer, você entende que precisa. Porque se a pessoa não tem essa compreensão, terapia não funciona. Porque terapeuta, psicoterapeuta, psicólogo, psicanalista ou psiquiatra, psiquiatra bom que geralmente ele vai medicar a pessoa, né? Ele é médico.
Inclusive é importante vocês saberem que psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista não medica ninguém. Quem medica é médico. Tá? E nós não somos médicos, nós somos psicoterapeutas, é outra área. Envolve a saúde, claro, né? Mas não é medicina. Tá? Agora, como é que a nossa saúde mental pode ser afetada? Vamos lá, vamos tentar entender isso. Todas essas questões que eu estou colocando aqui não fecha a questão, tá? Não são só essas situações que a gente está vendo aqui que vão resultar, por exemplo, na afetação da saúde mental de uma pessoa. São inúmeras e diversas, né? O ser humano é muito complexo, então a gente não pode predeterminar, é isso. Cada pessoa interpreta a vida e lida com a vida, tá? Com a sua subjetividade, ok? Então vamos lá. Como é a saúde mental pode ser afetada? Vamos lá. Famílias disfuncionais, que a gente chama hoje de família tóxica. Esse é um fator determinante para a saúde mental das pessoas. O que é uma família disfuncional ou uma família tóxica? Famílias completamente desajustadas, onde as pessoas não vivem em harmonia, onde há muita cobrança, muita pressão, ou onde há, por exemplo, muito descaso, né? Mães e pais relapsos, por exemplo, ou mães e pais que cobram demais, que não sabem seus papéis, pai e mãe opressor, famílias onde, por exemplo, você tem um pai alcoólatra, uma mãe toxicômana, são famílias disfuncionais. Né? Mães que são relapsas com seus filhos. Por exemplo, eu sei que, claro, isso envolve uma questão econômica também. Muitas vezes a pessoa não tem condições. Mas mães que criam seus filhos dando para ele R$2 para ele comprar um miojo no almoço. Porque ela passou a manhã todo dia no WhatsApp ou no Insta. E isso acontece, a gente sabe disso. Né? O menino tem que entrar 1 hora na escola. Ela acordou 8 horas da manhã, ficou das 8 às 11 na rede social. Porque esse negócio de rede social é complicado. Você abre para ver uma mensagem, 2 horas depois você está no Insta. Ou 2 horas depois você abriu para ver uma mensagem. E aí vê outra, aí daqui a pouco passa para outra rede, e aí vai. E aí quando a gente não dá tempo de mandar a criança para a escola bem almoçada, e vai lá com o miojo, não almoço com o miojo para a escola. Isso é relapso. Isso é descuido, é descaso. Né? É descompromisso. Isso pode afetar? Claro. Né? Claro que pode. Abuso ou assédio sexual é outro fator também que vai trazer problemas de ordem de saúde mental graves. Muito graves. O que a gente ouve muito na clínica é abuso. E vou te falar uma coisa: o abusador nunca é alguém distante. 95% dos casos é pai, é irmão, é primo, é tio, é o vizinho, é alguém que frequenta a casa. Não acho que o abusador vem de fora, de longe. Geralmente é dentro da casa. E em muitas situações, com a convivência da família. Para não criar transtorno na família, muitas mães fazem vista grossa. A família abafa. Nós tivemos aqui, ano passado, com uma delegada lá de Formosa, que eu acho que é deputada estadual hoje, de Formosa, delegada Flávia, não lembro o nome dela todo. E ela estava falando sobre isso, sobre a questão da família acobertar o agressor para não causar escândalo. Algumas vezes é o pai que sustenta a família e sempre for preso pela filha. Aí abafa o caso. Muitas vezes é o irmão
desamparada, desprotegida. Assédio sexual no trabalho, muitas vezes, muitas mulheres, tá? Se submetem por conta da necessidade financeira. São assediadas por colegas, patrões, chefes, gerentes, enfim. Alguém que está no poder hierárquico maior do que o dela, ela precisa de um emprego, e muitas vezes se submete a situações que depois vão trazer sérios problemas de ordem psíquica e emocional para elas. E muitas vezes a situação nem se concretiza, mas a pressão que ela sofre, e muitas vezes sozinha, não tem com quem falar, não pode se abrir durante o período dele, sufocam aquilo e isso adoece a pessoa. Traumas de toda ordem, né? O que é um trauma? É uma resposta emocional a um acontecimento na vida de uma pessoa que marca a sua vida com uma ferida, causando uma sensação de desamparo, vulnerabilidade e opressão. Traumas podem ser de várias ordens. Por exemplo, uma criança que cai da cama, uma criança que chora e a mãe demora muito a atender esse choro, né? A traição de um cônjuge, né? A perda do emprego. Mas será que existe esse traumatismo da perda do emprego? Isso não é uma questão de que a pessoa é fraca. Cada pessoa responde a um acontecimento da sua vida de maneira diferente. A gente não pode julgar esse é mais forte, esse é mais fraco, esse está mais preparado, esse não está mais bem preparado. Não funciona assim. Às vezes aquilo que é muito simples para você é complicado para outra pessoa. Além dos traumas, falamos, né? Perda de emprego, pessoas, relacionamentos, ambientes com pessoas que pode ser no trabalho, né? A gente fala de opressão do trabalho, não é só assédio sexual, é assédio moral, né? Tem, por exemplo, tratamentos com cobranças que são muito intensas sobre o funcionário. Ele tem que produzir, ele tem que vender, ele tem que fazer, ele tem que mostrar a produção. Muitas vezes esse tipo de cobrança acaba prejudicando a pessoa porque ela não dá conta. Às vezes você exige demais da pessoa e ela não consegue corresponder. Isso traz problema para a pessoa, né? E não é só no trabalho, muitas vezes na escola também. Né? A gente tem a questão do preconceito e do bullying na escola, no trabalho, nos relacionamentos sociais, né? Isso é muito sério. A gente fala muito essa juventude de hoje. A juventude de hoje, ela vive dentro de um novo padrão de criação, de mundo, de informação que na minha época eu não tinha. Eu sou do tempo que não existia celular. Não existia celular. Não existia internet. Não existia rede social. Eu vim conhecer computador adulto. Eu sou uma pessoa coletiva. Eu sou do tempo de curso de datilografia. Você sabe o que é isso? Não sabe o que é isso. Todo mundo mudou. As pessoas vivem diferente. Então, muitas vezes eu mesmo faço essa comparação da juventude de hoje, da geração de hoje, com a geração da minha época de 12, 13 anos. Mas são mundos diferentes, tá? A gente não pode atribuir a essa geração a responsabilidade pela forma como eles estão lidando com a vida. A gente sabe da fragilidade emocional dos jovens de hoje, né? O grande número de jovens não conseguem lidar direito com as situações da vida, com as dificuldades. É muito comum você ouvir dizer que os jovens são suscetíveis de ter um bom relacionamento. Hoje é muito mais comum do que na minha época. Mas são regras diferentes, tá? Dentre todas essas questões, existem muitas outras que podem ser prejudiciais
a saúde mental de uma pessoa. Essas são algumas, as mais comuns, digamos assim, né? Ali está generalizado, você pode subdividir cada uma delas. Agora, quais são as consequências da falta de saúde mental? O que isso pode acarretar na vida da pessoa como indivíduo, ou na sua família, ou na sua sociedade? Vamos lá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Você sabia disso? O país onde existem mais pessoas com transtorno de ansiedade é no Brasil. E o quinto, O quinto com problemas depressivos. Você sabia disso? A maioria de nós não sabe. Mas o nosso país tem problemas sérios, seríssimos na área de saúde mental. Por que tem problemas seríssimos nessa área? Justamente por aquilo que nós falamos lá no início. A questão do desconhecimento e do preconceito, que é mão de mão dada, né? O desconhecimento e o preconceito é mão de mão dadas. E quais são os problemas? Tem mais, né? Olha lá. No Brasil, 49% das pessoas apresentam alguma inquietude com doenças como ansiedade e depressão. O que é essa inquietude? Não é um transtorno, mas são sintomas do quadro sintomatológico que pode levar a pessoa a desenvolver esse transtorno. Que percebe 49%, é quase a metade da população brasileira. Então é uma questão séria, muito séria. O que isso pode acarretar? Olha lá. Dados anteriores à pandemia já apontaram episódios depressivos como a principal causa de pagamento de auxílio-doença não relacionados a acidentes de trabalho. Isso corresponde a 30,67% dos casos de pessoas que estão encostadas pelo INSS receberem auxílio-doença. Então vamos pensar. Do grupo de 100 pessoas, 30 delas estão encostadas com auxílio doença por conta de problemas de transtornos mentais. Saúde mental prejudicada, saúde mental abalada. Então perceba, é muito sério. Né? E ele vai dizer, vamos lá, ele vai dizer, seguida de outros transtornos ansiosos. 17,9%. Então, olha só, dá um total de 47%, alguma coisa, de pessoas afetadas mentalmente e incapacitadas. Não são só afetadas, são incapacitadas. Isso pesa dentro da previdência, claro que pesa. É gente que poderia estar trabalhando, contribuindo, e está em casa, encostado, recebendo auxílio, porque está com transtornos que as impossibilitam, as incapacitam de trabalhar e serem produtivas. Vamos lá. As consequências da falta de saúde mental. Problemas nos relacionamentos. Isso é muito sério. Quantas famílias são destroçadas por conta de problemas de ordem de saúde mental? Divórcios, famílias despedaçadas, conflitos constantes. Porque a pessoa não está bem. Não era mesmo. Se ela não está bem, não era mesmo, ela não consegue estar bem com ninguém. É difícil conviver, por exemplo, com uma pessoa que está com depressão. Eu sou testemunha disso, eu vivi isso. A minha esposa sofreu muito com isso, mas muito mesmo. Nosso casamento correu sérios riscos,
porque a doença é difícil, é complexa, é difícil lidar quando você não está acostumado com isso. Então, o problema principal, assim, na vida direto, são os relacionamentos. Também aumenta o consumo de álcool, né, e drogas. Por quê? Porque a pessoa procura um refúgio, um escape, uma forma de aplacar a dor e o sofrimento que ela tem. Né? Ela tenta anestesiar a dor, amortecer a dor. Muitas pessoas desenvolvem problemas com alcoolismo e dependência química a partir de um problema de ordem emocional. Uma decepção muito grande, uma frustração muito grande, um sentimento de incapacidade, né? Algo que é ouvido. Quantos jovens, por exemplo, são empurrados para a droga pelo tratamento que eles recebem em casa? Aquilo que a gente fala para os nossos filhos tem um impacto gigantesco na vida deles. Você não vai ser nada, você não presta, você é uma tranqueira, sabe? A criança, o jovem, ele ouve isso. Isso é pesado. Muito pesado. E muitas vezes ele não consegue lidar com esse sentimento de que ele não é amado, de que ele não é querido, de que ele não é importante, de que ele é um peso. Você só me dá despesa. Olha só, não. Isso é um peso para nós. Eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu te tive, quando eu te pus no mundo. Ou o arrependimento que eu tenho de ter tido você. Você destrói uma pessoa assim. Sabe, você se sentir um estorvo, você se sentir intruso na vida daquela pessoa, um peso, sabe? Como é que você acha que essa pessoa vai lidar com isso? Não é qualquer pessoa que está falando para ele, não é a mãe ou é o pai. E muitas vezes a pessoa não suporta isso e vai buscar uma forma de aplacar essa dor. O álcool e as drogas é o meio. Então, os transtornos mentais, a falta de saúde mental, vai levar muitas pessoas para o consumo de drogas e para o consumo de álcool. A perda de emprego pode afetar, claro, nós estamos falando disso o tempo todo. Principalmente com o pai de família. Como é que ele sustenta a família? Como é que ele paga as contas? Se ele mora de aluguel, ele começa a pensar, vou ser despejado, vou comer a família para debaixo da ponte. O que eu vou dar para os filhos comigo? Como é que minha mulher vai me encarar? Como é que minha família vai me encarar? Eu conheço a história de um cara que pulou de cima do prédio, ele trabalhava porque ele foi mandado embora. Eu assisti esse corpo. Esse é um caso extremo, claro. Mas existem outras situações onde a pessoa ela fica destruída por conta de uma situação como essa. Né? Aumento de população de rua tem a ver com o problema da saúde mental com o aumento da população de rua? Claro que tem. Tem um problema conjugal, tem uma família. E a mulher vai embora com os filhos. Perde emprego, não tem como sustentar. Aí não aguenta a pressão, começa a beber. Para onde que eu vou? Para a rua. Porque eu não tenho como sustentar, não vou ter como pagar o aluguel. Geralmente a família quer um bêbado dentro de casa. Né? No encostado. Porque a pessoa vai para a rua. E na rua, a situação dessa pessoa se agrava. Então perceba como que a falta de saúde mental é um problema de ordem social e econômica. Né? O aumento dos assegurados no INSS, nós acabamos de ver isso. E por aí vai.
Então, o problema da falta de saúde mental é gravíssimo. Não afeta só a pessoa, afeta a pessoa, o mundo da pessoa mais próximo e a comunidade na qual ela vive. Porque ele pode ser um problema. Um homem, por exemplo, alguém que está com a sua saúde afetada, com a sua saúde mental afetada, sob efeito do álcool, pode matar meu filho, minha filha. Ele vira um transtorno, um problema ambulante. Então, cuidar da saúde mental não é uma questão de querer. Não, eu quero ficar bem. Não, é uma questão de saúde pública. Porque isso afeta a vida das pessoas, não só do que está passando pelo problema, mas de todo mundo que está à volta dele. A gente está vendo isso aqui, né? E aí? Como é que a gente pode fazer para cuidar da saúde mental? Para precaver, né? E aí são precauções. Não é que se você fizer essas coisas, você vai conseguir lidar com todas as situações de forma equilibrada, você nunca vai sair do eixo, não é isso. Mas você pode se precaver, você pode criar uma resistência maior para lidar com as adversidades da vida e não se deixar bater tão facilmente. Porque se você estiver equilibrado, né, estiver com a sua saúde mental ok, você vai estar mais apto e disposto a lidar com os problemas que a vida vai apresentar para você. E muitos deles vai pegar você de surpresa. Tá? E o que a gente pode fazer então para criar essas condições de equilíbrio e de fortalecimento, né, da nossa saúde mental? Primeiro deles, invista nos seus relacionamentos, conhecendo pessoas que têm uma vida social saudável, relacionamentos no mundo real, tipo olho no olho. Né? Aparelho celular, maravilhoso, né? Invenção do século, mas que tem sido um problema para muitas pessoas. Pessoas têm se isolado de casa atrás do celular. Né? A gente já não se visita mais, a gente não WhatsApp. Né? Vai lá, pega uma imagenzinha com o sol, com o bom dia, aí manda para o pessoal todo dia para o mundo inteiro. Isso não é suficiente. Nós, seres humanos, somos seres gregários. O que é isso? Nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Nós precisamos estar com as pessoas, trocar essa energia com as pessoas. Né? Eu botei ali, abrace mais. Você sabia que um abraço faz com que a sua serotonina aumente? Que é um dos hormônios do bem-estar? Muitas pessoas tiveram problemas na época da pandemia por todo o funcionamento. E a gente percebeu que o celular não resolve. Né? A gente precisa estar com as pessoas, construir uma rede de amigos. Isolar-se dentro de casa é um problema. É um sinal de que alguma coisa não está bem? É. Pessoas que não gostam de estar com pessoas. Não, eu tenho uma cachorra, está tudo bem. Problema. Não é problema ter cachorro. Mas você achar que é melhor estar com o cachorro do que com as pessoas, aí não pode falar. Tá? Tenha cachorro, tenha pet, mas não transforme um pet em seu melhor amigo. Tá? Apesar de que dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, né? Morrendo não tem um cachorro. Minha melhor amiga é a Camila, minha esposa. Mantenha-se ativo. O que é isso? Praticar exercício, praticar uma atividade física, né? Você troca cortisol por dopamina.
Cortisol é um hormônio do estresse. Dopamina é um hormônio que traz uma sensação de bem-estar. Você produz isso fazendo exercício físico, né? Oxigenar o corpo, a musculatura, a mente, né? Já está comprovado cientificamente que fazer atividade física ajuda a melhorar o bem-estar das pessoas, né? Isso é importante, muito importante. A gente sabe que a vida sedentária, além de trazer problemas de ordem da saúde física, também provoca um problema de saúde mental. E isso é uma mão de duas vias, tá? A mente interfere no corpo, como o corpo interfere na mente. É uma mão de duas vias, tá? Se a mente não está bem, o corpo vai ficar ruim. Se o corpo não está bem, a mente vai ficar ruim. Bom? Tem alguém com quem conversar. Alguém com quem você possa compartilhar as suas ideias, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Isso é muito importante. Não carregue tudo sozinho, você não dá conta. Você não dá conta. Tem um amigo, uma amiga, com quem você possa sentar e falar de você. Alguém que esteja disposto a te ouvir. Porque tem uns amigos que é assim, né? Você vai contar para ele que está com problema, chega para ele e fala assim: pô, João, estou cheio de problemas. Rapaz, eu também. Não estou bem de saúde, mas o que você tem? Não, rapaz, eu estou nas costas. Eu sou eu. Estou nas costas, estou com mão na cabeça do outro. Ele vai estar com mais problema que você, ele não está disposto a te ouvir. Né? É alguém que queira te ouvir, que seja solidário. Não é alguém que tenha algo. Muitas vezes a pessoa não tem algo para te dizer, mas ela tem um ouvido para te escutar. E quando você fala, você descarrega. Né? Aquela fala, aquela coisa. Como falei comigo. É isso mesmo. A gente bota para fora, a gente descarrega, a gente tira o peso. Então tem alguém com quem compartilhar, cara, alguém da sua confiança, alguém que você sabe que vai respeitar, né, o que você vai dizer, se compartilhar com outras pessoas. Isso é muito importante. Né? Coloquei ali, ó, praticar o ócio produtivo. Você sabe o que é ócio produtivo? É quando você para não fazer nada. Por que ele é produtivo? Porque naquele momento a sua mente descansa e ela se recarrega para que você tenha condições de retomar as suas atividades com gás renovado. É um momento de reflexão, é um momento de pensar. E nesse ócio você pode, por exemplo, ouvir uma boa música. Quem é que tem costume de sentar em casa, pelo menos meia hora, 40 minutos, botar uma música suave como essa que está tocando aí, e tentar não pensar em nada? Ou tentar ouvir a música e viajar no sul. Faça isso pelo menos uns 20 minutos e depois me conta. Como é que foi para você a experiência? Como é que você se sentiu depois disso? Relaxar. Sabe? Prestar atenção na sua respiração. Sem pensar em nada. Só ouvir o som, atento à sua respiração. Tenta fazer isso, depois que me conta. Como tem uma terapeuta, experimenta. Contemplação. O que é contemplação? É parar para olhar para as coisas. Para uma obra de arte, para a natureza, né? Para algo que me enche e agrade os olhos. As grandes ideias, os grandes filósofos gastavam muito tempo na prática da contemplação. Olhar para a natureza, observar o movimento das árvores, o vento das árvores, o canto dos pássaros. É relaxante, é reanimador, é revitalizante. E a gente perdeu isso, a gente não tem mais tempo para isso. Uma das coisas que roubou a nossa capacidade
O nosso tempo de contemplação é o celular. Eu vou contemplar, então quero saber botar a paisagem. Não funciona, não. É o contato direto com a realidade. A virtualidade nos adoece. Cria dependência. Hoje, os estudos de neurociência, da psicologia, já estão aí fazendo uma relação de doenças provocadas por dependência de tecnologia, tempo de tela, dependência de rede social, já tem um monte de problema aí. São problemas novos que estão aparecendo e que a psicoterapia, por exemplo, ela não tem um tratamento ainda, está se aprendendo. Então, cuidado com isso. Né? Quanto tempo você gasta diante do celular? Quanto tempo o seu filho gasta com o celular? Não, deixa que ele distrai. Às vezes não é problema de vista, problema com sono, cria dependência. Tem criança que deixa de dormir para ficar jogando no celular. Cuidado com isso. Tá? Prática de relaxamento é importante. Que pode ser de diversas coisas. Mas a gente sempre relaciona relaxar com yoga, né? E aí tem muita gente que não pratica yoga porque acha que tem alguma coisa a ver com religiões transcendentais, não sei o que. Você pode relaxar, por exemplo, a partir de um tempo de oração. E você com Deus. Né? E quando a gente tira um tempo com Deus, não é só para parar. É para tentar ouvir também. Porque Deus, ele fala. E o milagre não é Deus falar, o milagre é a gente ouvir. Tira um tempo para ficar na presença de Deus em silêncio. Né? Funciona? Funciona. Experiência própria. Contato com a natureza, acabei de falar, né? Tem um povo aí que abraça a árvore, parece maluco, né? Funciona. Funciona. Né? A psicologia e a ciência tem uma certa dificuldade com essas psicoterapias alternativas. Né? Mas elas funcionam. Não funciona para todo mundo, mas para algumas pessoas funciona. Né? Então, abraçar a árvore faz bem? Faz. Abraçar a árvore é forma de energia. Né? Andar descalço na grama, deitar para apreciar, ajuda, funciona. Tá? Dormir bem, falamos de sono. Né? Dormir bem. Renovar as energias. Procure dormir bem. Sabe, não leve o celular para a cama. Cuidado com a alimentação. Você não precisa comer demais para dormir. Esse negócio de ficar vendo tipo da Netflix no celular na cama. Tem casal que é assim. A esposa está aqui, o marido está lá. Lembra? Sabe? Um para o outro. Cadê a intimidade do casal? Deixa eu falar uma coisa. Os casados, tá? Os casados. Sexo é remédio. Para casados. Faz um bem. Está indo em que, Priscila? Faz um bem tremendo. Se você não tem praticado esta atividade, vou falar para você. É exercício, faz bem para o corpo, faz bem para a alma, faz bem para o espírito. Tá? Deixa o celular de lado. Pula lá para o outro lado.